Os amigos e colaboradores do Ministério Ananias Alberto o convidam a unir-se a nós nesta hora inesquecível do louvor e adoração com o Reverendo Ananias Alberto, o ministério que está a cumprir a grande comissão de levar o Evangelho a todas as partes do mundo através do trabalho missionário, a Cruzada Cristo Vive, o programa radiofônico semanal Tempo de Colheita, programa online Café Hora da Coinonia, construção e abertura de novas igrejas e programas de ação social e autossustento. Oramos para que através deste programa você possa chegar-se mais perto de Jesus. O Reverendo Ananias Alberto ensina sobre a liderança, relacionamentos conjugais e familiares, libertação, curas e comunhão com Deus. Recebe em seu espírito e seja abençoado com esta mensagem vinda da parte de Deus. 1 Coríntios, hoje eu quero falar sobre a morte está derrotada. Amém? Você acredita nisso? A morte está derrotada? Yeah. Hoje eu vou te desafiar a crer de que Jesus já venceu o quê? A morte. Amém? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12 diz assim: Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Repito, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Por outras palavras, onde está, ó morte, o quê? O teu ferrão, o teu aguilhão. Onde está, ó morte? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. Por outras palavras, o ferrão da morte é o pecado. O veneno da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Toma o teu assento, aleluia. Obrigado pela paciência. Glórias a Deus. A morte está derrotada. Paulo, o autor desta carta, Paulo, o autor deste livro, ele escreve à igreja de Coríntio para resolver muitos problemas que aquela igreja tinha. A igreja de Coríntio era uma igreja que enfrentava muitos problemas. Problema de litígio entre irmãos, problema de imoralidade, problema de divisão. Era uma igreja que tinha muitos problemas. Problemas também doutrinários. Por isso é que Paulo, ele gasta 58 versículos do capítulo 15 como uma apologeta, por outras palavras, como uma defesa sobre a ressurreição dos mortos. E quando nós olhamos para os versículos de número 54 até 57, onde eu quero me basear nesta tarde ou nesta manhã, eu começo a perceber que na verdade a morte está derrotada. Amém? Eu gostaria, presta bem atenção, queridos e amados no Senhor, que no final da mensagem o irmão possa perceber que vencida foi a morte pela ressurreição. Vencida foi a morte pela ressurreição de nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, analisando ponto por ponto, você vai perceber que, dentre os vários benefícios da morte e ressurreição de Cristo, nós encontramos, na verdade, muitos benefícios. A morte de Cristo trouxe muitos benefícios. Quando você lê, por exemplo, o livro de Isaías 53, você vai ver que a morte de Cristo trouxe salvação, trouxe libertação, trouxe paz, trouxe redenção, trouxe livramento. A morte de Cristo trouxe, na verdade, muitos benefícios. Dentre esses muitos benefícios que a morte e a ressurreição de Cristo trouxe, hoje eu quero falar sobre a morte de Cristo. Fez o quê? Venceu a morte. Aleluia. A morte de Cristo aniquilou o quê? A morte. A morte e ressurreição de Jesus aniquilou a morte. Queridos, quando nós falamos de morte, quando nós falamos na morte, a morte foi derrotada, capítulo 15, verso 54, nós entendemos o que, pastor? Nós entendemos que na Bíblia Sagrada existem 3 tipos de morte. 3 tipos de morte. A primeira morte é a morte física. Deus, em Gênesis, fala com Adão, no capítulo 3, de que vocês podem comer de toda a árvore do jardim, menos a árvore que estava no meio dela, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse, no dia que vocês comerem dela, certamente morrereis. Aleluia. E a Bíblia vai nos mostrar que Adão desobedeceu, por isso pecou contra Deus. E como consequência do pecado, Adão experimentou a primeira morte que nós chamamos morte física. O que é a morte física, pastor? A morte física não é senão a separação da alma e o corpo. Por outras palavras, quando a alma sai do corpo, estamos diante da presença da morte física. Aleluia. Quando você ouve alguém dizer, o fulano morreu, o que significa isso, pastor? Significa que a alma dele já saiu do seu corpo. Quando a alma se desliga do corpo, estamos na presença da morte física. Mas o pecado não só trouxe morte física, mas o pecado também trouxe o que, pastor? Morte espiritual. O segundo tipo de morte é a morte espiritual. O que é a morte espiritual, pastor? É a separação do homem com Deus como consequência do pecado. Em Romanos capítulo 3, no versículo 23, a Bíblia diz que todos os homens pecaram e separados, destituídos, caídos estão da glória de Deus. Isso aconteceu por quê, pastor? Como consequência do pecado, como consequência da desobediência de Adão. Quando Adão pecou, Adão ficou separado. Se você ler Gênesis 3, vai ver que depois o anjo apareceu e os expulsou da onde, pastor? Do jardim, e ele colocou uma espada para proteger o jardim. Então, queridos e amados no Senhor, a morte espiritual é a separação do homem com Deus. Imagina, se você entrou neste lugar e você ainda não é crente, você nunca um dia aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você está morto espiritualmente falando, você está distante de Deus, você está caído de Deus, você está fora da presença de Deus por causa do pecado. O pecado separa o homem, o pecado afugenta o homem do lugar aonde nunca devia ter saído. Aonde, pastor? Na presença de Deus. E encontramos o terceiro tipo de morte, que é o que, pastor? A morte eterna, que também na Bíblia é chamado de que? Segunda morte. O que é a morte eterna, pastor? A morte eterna é a perdição dos ímpios e de todos aqueles que frequentam simplesmente a igreja e não estão em Cristo Jesus. Por quê, pastor? Porque a Bíblia vai dizer que no
dia do arrebatamento, o que é que vai acontecer, pastor? Jesus virá até nos ares e a igreja, aqueles que morreram em Cristo Jesus, vão ressuscitar primeiro, não mais num corpo como esse que nós temos, esse é um corpo de pecado, vão ressuscitar num corpo glorioso, idêntico ao corpo que Jesus recebeu no dia que ele ressuscitou dentre os mortos. E o que é que vai acontecer, pastor? Aqueles que estiverem vivos vão ser transformados e juntamente subirão ao encontro do Senhor Jesus. Porém, todos aqueles que frequentam a igreja, mas não têm compromisso com Deus, todos aqueles que não querem saber de Deus, não se preocupam com a pessoa de Jesus, esses, diz a Bíblia, serão lançados no inferno, que é a segunda morte, que chamamos morte eterna. E todos aqueles que forem jogados no inferno, lá vão permanecer para sempre. Nunca mais vão experimentar o que, pastor? Nunca mais vão experimentar a vida. Por isso, na manhã do dia de hoje, Deus chama a tua atenção para que você não cometa o erro de viver a morte eterna. A morte eterna será a perdição dos ímpios e também dos falsos crentes. Queridos e amados no Senhor, a palavra morte no grego, thanatos, significa o que? Destruição, significa perdição, significa miséria, significa desgraça. Figuradamente, thanatos, morte, significa o que, pastor? Significa bloqueio, significa amarração, significa desgraça de uma área da tua vida. Queridos e amados no Senhor, Jesus Cristo, ele morreu na sexta-feira santa, e ao terceiro dia como hoje, ele ressuscitou dentre os mortos. Para quê, pastor? Para nos garantir vida e vida com abundância, para nos garantir vida e vida eterna. Então, queridos e amados no Senhor, a morte é desgraça, a morte é bloqueio, a morte é amarro, a morte é o que, pastor? A morte é também a bloqueio de qualquer área da tua vida. Mas a ressurreição do nosso Senhor Jesus já nos libertou de todo o amarro, já nos libertou de toda praga, já nos libertou de toda a bruxaria, de toda a feitiçaria, e hoje nós podemos dizer glórias ao nome do Senhor, porque Jesus ressuscitou e nos concedeu vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Você não pode continuar morto, não. Você não pode continuar na desgraça, não. Você não pode continuar na miséria, não. Porque, pastor, alguém já pagou o preço no teu lugar. Alguém já se entregou no teu lugar. Alguém já aceitou carregar a tua culpa no teu lugar. E por causa disso, hoje nós temos salvação, hoje nós temos libertação, hoje nós temos cura, hoje nós temos paz, hoje temos sossego, hoje gozamos dos benefícios da morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos e amados no Senhor, a ressurreição de Cristo é a suprema vitória sobre o pecado e a morte. Olha o que vai dizer o versículo 54, a parte B do versículo. Ele vai dizer o que, pastor? Tragada foi a morte na vitória. Aleluia! Tragada foi a morte na vitória. O que isso quer dizer, pastor? O pecado e a morte são considerados como irmãos gêmeos. Eu disse, o pecado e a morte são considerados irmãos gêmeos. Os dois, ou essas duas desgraças, o que? O pecado e a morte, eles perseguem o homem desde o jardim do Éden até a data presente. Eles perseguem a raça humana desde o jardim do Éden até os nossos dias hoje. Mas escuta bem, a ressurreição de Cristo permitiu a redenção do homem, trazendo libertação e vida. A morte e ressurreição de Jesus veio nos libertar das garras de Satanás, veio nos libertar das mãos de Satanás, veio nos libertar do pecado, veio nos libertar da morte. Por isso hoje, amados, você precisa entender, o sacrifício que Jesus fez na cruz por você já te garantiu libertação,
já te garantiu vida e vida com abundância. Em João capítulo 10, versículo 10, vai dizer Jesus: o ladrão não veio senão a roubar, a matar e a destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. O que é vida com abundância, pastor? É vida plena, é vida sossegada, é vida tranquila, é vida abençoada. Queridos e amados no Senhor, quando Jesus venceu a morte, a Bíblia vai dizer em Mateus 28, 16: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Aleluia! Para dizer que nada está fora do meu controle. Louvado seja o nome do Senhor. Nada está fora do controle de Deus. Nada está fora do controle do nosso Mestre Jesus. Porque, pastor, o sacrifício que Ele realizou na cruz nos trouxe libertação, nos trouxe vida. Sim, conforme eu já disse, no dia do arrebatamento da igreja, os crentes vão receber um corpo glorioso. O que é um corpo glorioso, pastor? Um corpo glorioso é aquele corpo que já não é matéria, não obedece ao que, pastor? Ao físico. Porque, pastor, a Bíblia vai nos falar que quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, Ele foi até a casa onde os discípulos estavam. A porta estava fechada, janelas fechadas, mas Jesus entrou na casa e disse: Pai seja convosco. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Por quê, pastor? Porque quando Jesus ressuscitou, Ele ressuscitou com um corpo glorioso, um corpo de vitória, um corpo que não obedece mais o físico. É um corpo que vai nos permitir, quando Ele vier buscar a igreja, ao soar da trombeta, os mortos que morreram em Cristo ouvirão a voz da trombeta e vão ressuscitar primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e juntamente subiremos ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Queridos, muita gente pergunta: como é que isso vai ser possível, pastor? Sim, porque você vai receber um corpo não mais como este que nós temos. Esse é um corpo de pecado. Esse é um corpo físico. Esse é um corpo que vai voltar ao pó. Mas quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, eu e você vamos receber um corpo diferente. Vamos receber um corpo glorioso. Vamos receber um corpo que vai nos habilitar ao sermos atraídos pela unção. E com Ele viveremos para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, queridos, o corpo que nós vamos receber no dia do arrebatamento é um corpo que já não obedece o pecado. É um corpo que já não tem pecado. É um corpo que já não morre. É um corpo que vai nos habilitar a sermos como os anjos e viveremos para sempre na presença do nosso Deus. A Bíblia vai dizer no versículo 55 o que, pastor? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Eu já expliquei o que é aguilhão. Oh, querido, escuta bem o que eu vou lhe dizer. O veneno da morte é o pecado. Eu disse, o veneno da morte é o pecado. Por quê, pastor? Porque diz Romanos capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é o quê? A morte. O pagamento, o salário do pecado é o que, pastor? A morte. Logo, o veneno que nos leva à morte é o que, pastor? É o pecado. O que faz o homem morrer, pastor? Não é outra coisa, chama-se pecado. O homem começou a morrer por causa do pecado. Antes do pecado, o homem nunca experimentou a morte. Quando Deus criou o homem, Adão e Eva, o propósito de Deus era que o homem vivesse para sempre. Era que o homem não morresse fisicamente. Mas por causa do veneno do pecado, por causa do veneno, entrou a morte e consequentemente a desgraça. O que é aguilhão, pastor? Aguilhão é o ferrão com que pica o escorpião. Como sabemos, queridos e amados do Senhor,
O escorpião, ele carrega um ferrão, assim como a abelha também. A abelha também tem um ferrão. E sabe o que eu descobri, queridos e amados no Senhor? Quando o escorpião, quando a abelha ferra, pica o homem, o que acontece, pastor? O ferrão do escorpião ou da abelha fica cravada no corpo da pessoa. E depois de um tempo, a abelha morre, o escorpião morre. Por quê, pastor? Porque o ferrão que ele lhe garante ser poderoso fica cravado no corpo do homem. Agora olha aqui o que diz a Bíblia. Olha o que pergunta Paulo. Paulo vai perguntar: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ele está a perguntar: onde está, ó morte, o teu ferrão? Escuta que eu vou lhe dizer. Gênesis capítulo 3, verso 15. Ele vai dizer o quê? Da semente da mulher vai nascer alguém que vai esmagar a tua cabeça e você vai lhe ferir o quê? O calcanhar. Quando Jesus vai até a cruz, oh, aleluia, o diabo que é comparado ao que, pastor? Ao escorpião. O diabo que é visto como escorpião, ele vai ferrar o calcanhar de Jesus e Jesus esmaga a sua cabeça. Hoje eu venho te dizer: Satanás já não tem poder sobre a igreja, já não tem poder sobre você. Porque, pastor, o ferrão do diabo Jesus levou na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. O diabo pode tentar, mas nós já temos o antídoto, que é o sangue de Jesus no nosso corpo. Queridos e amados, escuta que eu vou lhe dizer. Eu costumo dizer sempre isso, amados. Deus colocou um antídoto dentro do meu corpo. Eu posso comer veneno, veneno não me mata. Meu Deus, sim, você não entendeu? Quando Jesus foi até a cruz, o escorpião, que é o diabo, ele ferrou o calcanhar de Jesus e deixou o veneno dele no calcanhar de Jesus. Por isso a morte foi anulada, o veneno foi anulado. Por quê, pastor? O sangue que verteu na cruz. Queridos e amados no Senhor, deixa eu te falar uma coisa. Eu fiquei 2 dias que não consegui sentar aqui, porque quando eu tentava descer, eu sentia como se tivesse a picar no meu coração. Como se tivesse a picar no meu coração. Quando eu cheguei em Vinduque, o médico está fazendo a TA para ver o que a tensão está a bater 16. O doutor me perguntou: você é hipertenso? Eu disse: não, doutor, isso é o ferrão do diabo. Fala no teu irmão: é o ferrão do diabo. Fala no teu irmão: é o ferrão do diabo. Oh, querido, quem tem Jesus, eu estou a lhe dizer, amados irmãos, a doença no meu corpo não desenvolve. Não. Porque, pastor, eu estou debaixo de uma promessa. Tragada foi a morte pela vitória. Tragada, a morte foi vencida. Por quê, pastor? Porque o nosso mestre, Jesus de Nazaré, ele morreu, passou o 2º dia. Olha, o diabo estava a fazer festa. O diabo convocou os demônios. O diabo convocou as entidades espirituais. No 1º dia, zombaram do meu mestre. No 2º dia, quando Jesus vai à sepultura, ele foi até as profundezas do inferno, ao encontro de Satanás, e vai lhe dizer: Satanás, dá-me a chave da vida e da morte. Dá-me a chave da vida e da morte. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A morte foi vencida na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. O médico não entendeu nada. Eu estou a chegar em janeiro em Vinduque. O médico está me dizendo: olha, eu não vou te dar uma medicação muito forte, né? Mas pronto, vai levar isso aqui. É para você tomar sempre que você sentir o coração. E quando eu cheguei aqui em casa, eu disse na minha esposa: o diabo quer me fazer aceitar que eu sou hipertenso. Não. Não vou te dar esse gosto de tomar os medicamentos. Não vou te dar esse gosto.
Desde janeiro até hoje, ainda não tomei os tais antihipertensivos. Oh, sabe, até o diabo estava já me entrando na mente. Compra o aparelho para você. Até comprei o aparelho já da atenção. Você está medita da 13. Você está medita da 13. Eu estou a dizer, é o ferrão do diabo. É o ferrão do diabo. Você já foi vencido pelo poder que há no nome de Jesus, Satanás. Você já foi vencido. Escuta, querido, o escorpião é um animal temível pelo homem. Todo homem tem medo do escorpião. Por quê? Por causa do ferrão dele. Mas hoje eu venho te dizer, o poder do escorpião já foi pisado. Já foi pisado. Já. Satanás e seus agentes até podem se levantar, até podem se reunir, mas maior é aquele que foi até a cruz. Primeiro dia, Jesus na tomba, os demônios estavam a festejar. Segundo dia, Jesus na tomba, os demônios estavam a festejar. Num dia como este, primeiro dia da semana, ao raiar o dia, o meu Jesus ressuscitou. Satanás saiu em debandada. Por quê, pastor? É me dado todo nos céus para dizer que Jesus, ele manda nos anjos, ele manda nos homens e também manda nos demônios. Ele manda nos anjos, ele manda nos homens e manda nos demônios. A morte foi. A morte foi derrotada. Eu disse, a morte foi derrotada. Eu disse, a morte foi derrotada. Escuta, meu querido. Olha, às vezes os nossos inimigos têm que pensar que nós estamos a cambalear. Não estamos a cambalear. Às vezes os nossos inimigos têm que pensar, ele já está quase, ele já está quase. Quando eles pensam que você está quase, quando eles pensam que você está quase, eles olham para você, e você cada dia está a brilhar mais e mais. Você cada dia está cada vez mais bonito. Oh, louvado seja o nome do Senhor. O diabo quer te ver triste. Não lhe dá esse gosto. Os teus inimigos querem te ver você decepcionado com a vida. Os teus inimigos querem te ver você ali na depressão. Mas escuta, enquanto eles querem te ver você na depressão, Jesus está dizendo, meu filho, a vitória já está garantida. A morte já foi vencida. A morte já foi vencida. Eu disse, a morte já foi. Sabe, irmãos, você olha para o diabo e você pensa que o diabo tem todo o poder. Não, o diabo não tem poder nenhum. O diabo tem força, não tem poder. Quem é que tem poder? Somos nós. O que é poder, pastor? Dunamis quer dizer o que, pastor? Capacidade, habilidade para você fazer aquilo que no físico você não consegue fazer. Eu venho para te dizer, amado no Senhor, o que Deus colocou na minha vida. Eu tenho dito, olha, quando um dia o Senhor me chamar, vocês vão ver, haverá muita gente que vai ser curado, mesmo eu no caixão. Haverá muita gente a manifestar demônio, meu no caixão. Porque a unção não depende da saúde. Eu disse, a unção não depende da saúde. O profeta Eliseu morreu há muito tempo. Ele foi sepultado. E na sepultura do profeta Eliseu, jogaram um soldado israelita que morreu. Quando ele tocou nos ossos do profeta Eliseu, o morto ressuscitou. Jesus é o nosso Eliseu. Jesus é o nosso Eliseu. Se no dia de hoje você cair nos ossos de Jesus, você vai receber a cura. Você vai receber libertação. Você vai receber o impacto do poder que há na morte e ressurreição do nosso mestre Jesus. O diabo estava a pensar, ia me parar de pregar. Não, hoje estou mais saudável do que nunca.
Meu Deus. Ah, meu Deus do céu. Ele venceu a morte. Ele venceu o veneno através da ressurreição. Oh, queridos e amados no Senhor, deixa eu te dizer, Jesus destruiu o aguilhão da morte por meio do que, pastor? Da sua morte e ressurreição. Jesus foi até a cruz. Por isso hoje eu quero te dizer, Jesus, ele deixou o animal, Satanás, o escorpião, Satanás, ele agora está sem força, está sem veneno, está impotente. Hoje você pode chegar diante do diabo e falar para ele: Satanás, você foi vencido na cruz. O meu mestre te derrotou na cruz. O meu mestre esmagou a tua cabeça na cruz. E eu estou debaixo dessa promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu disse na mamãe grande: esse médico está me receitando muita medicação. Não, compra só, você é muito teimoso. O médico está a falar. Irmão, nós gastamos 15 mil randes para comprar insulina. Insulina hoje deitamos fora, porque não tem quem vai usar insulina. Fala no teu irmão: o Deus que nós adoramos, o Deus do pai Ananias, já derrotou a morte na cruz. Já venceu a morte na cruz. Acredita nisso? Aleluia. E eu já te disse, o que é morte, pastor? Morte é veneno, morte é desgraça, morte é o que, pastor? Morte é miséria. Satanás quer fazer isso com você. Satanás quer te fazer acreditar que isso é mesmo assim, você vai acabar mesmo assim. Mas hoje você vai dizer: Satanás, hoje eu estou a ouvir a palavra viva, a palavra rema. Não há doença que resista ao poder de Deus, não há enfermidade que resista ao poder de Deus. Onde está a morte? O teu ferrão. Onde está a morte? O teu veneno. Jesus venceu a morte. Eu disse: Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Meu Deus. Fala no teu irmão: a morte foi vencida. A morte foi vencida. Capítulo 56 e 57, olha o que vai dizer a Bíblia aqui. Ele vai dizer: ora, o aguilhão da morte é o pecado. Quer dizer, o veneno da morte é o quê? É o pecado. E a força do pecado é o quê? É a lei. Mas graças a Deus, que nos dá vitória, para o nosso Senhor Jesus. Mas graças a Deus, escuta, quando você ingere veneno, todo veneno no organismo traz consequência. Todo veneno leva-nos à morte. O veneno da morte é o pecado. Por isso é que eu venho para te dizer assim: escuta, olha, quanto mais você peca, mais você acelera a tua morte. Sabia disso? Quanto mais você peca, você está na igreja, você não quer abandonar o pecado, você vai morrer cedo. Aleluia. Sabe por que eu costumo dizer que eu vou envelhecer, irmão? Porque eu ando na santidade. Eu ando bem com Deus, irmãos. Todo o poder, todo o domínio, toda a autoridade nos foi dada. A Páscoa é a ressurreição da morte. Quando falamos de morte, pastor, estamos a falar de quê? Estamos a dizer que a morte, ela pode se manifestar na tua vida de várias maneiras. Sabias? Sabe? Há pessoas que a morte é a desgraça na vida dele. É no casamento. O casamento não dá certo. O casamento não avança. Casamento não avança, não desenvolve. Outros, a morte está se manifestando na tua vida. Aonde, pastor? Nas tuas finanças. Tudo que você faz não dá certo. Parece que você tem algo na mão, que tudo que você pega morre. Tudo que você pega, sabe, enfim, murcha. Tudo que você pega morre, não tem vida. Outros, queridos, o diabo pegou na saúde dele. O diabo colocou alguma coisa para destruir a tua saúde. Outros, a morte se manifesta através da vida acadêmica. Você não consegue estudar, você não consegue avançar. Outros é nos teus projetos. Todo projeto que você faz nunca dá certo.
Todos os anos você vem aqui na vigília, a palavra é declarada, mas nunca se cumpre. Quando chega no fim do ano, nada que foi liberado se cumpriu. Oh, por quê? Porque a tua vida, os teus projetos estão mortos, os teus projetos estão amarrados, os teus projetos estão cancelados. Mas hoje eu venho para te dizer, Deus é Deus de vitória. Outros queridos amados no Senhor, você não consegue emprego, você vai em muitos lugares, coloca currículo, você bate porta, mas a porta do emprego não abre. Mas hoje eu venho te dizer, Jesus já ressuscitou, Jesus já ressuscitou, Jesus já ressuscitou. Toda praga na tua vida vai cair hoje, toda maldição na tua vida vai cair hoje, todo amarro na tua vida vai cair hoje, porque Jesus é o Deus da tua vitória. Ele já morreu por ti para te garantir vitória. Por isso hoje, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, o teu veneno? O veneno foi derrotado na cruz. O veneno foi derrotado na cruz. Eu disse, o veneno foi derrotado na cruz. Jesus nos deu vitória, aleluia. Jesus nos deu vitória. Como eu já dizia, assim como a abelha, assim como o escorpião, a abelha só vive enquanto ela não ferrar ninguém. Enquanto a abelha não ferra ninguém, ela vai viver. Mas desde o dia que ela se enganar, eu disse o quê? No dia que a abelha se... Porque isso é engano. Eu no lugar da abelha não ia ferrar ninguém. Mas o engano, a vontade de ferrar. Aleluia. Deixa eu te falar um pouquinho. Vou baixar um pouquinho mais. Os teus inimigos não deviam fazer isso. Não deviam te ferrar. Os teus inimigos não deviam mexer contigo. Eu estou a dizer, os teus inimigos não deviam mexer com... Porque se ele se enganar, mexer contigo é morte imediata. É morte imediata, aleluia. Quando o diabo leva Jesus até a cruz, ele estava a festejar. Acabei contigo. Se enganou. Fala no teu irmão, o diabo se enganou. Até hoje o diabo anda arrependido. É verdade, irmãos. Até hoje o diabo anda a se perguntar, mas eu te ferrei só no calcanhar, por quê? Aleluia. Estávamos embora tudo bem, aleluia. Eu estava aqui na terra, a comandar a terra sem nenhum problema. Mas desde que eu se meti com a semente da mulher. Fala, a semente da mulher. Eu e você somos a semente da mulher. Nós somos a semente da mulher. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Quando a abelha ferra, ela deixa o ferrão, ela deixa o veneno no corpo da pessoa que ela ferrou. Sabe? Depois de algum tempo, a abelha morre. Isso acontece também, ou aconteceu com Satanás. Satanás na cruz, ele fez o que, pastor? Ele lançou o seu ferrão a Jesus. Ele lançou o seu veneno a Jesus. Ele não sabia que Jesus foi com ele até a cruz. Era uma tática. Por quê, pastor? Porque quando Jesus vai no Getsemane para orar, ele vai dizer, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Ele orou 2 vezes assim, Pai, se for possível, não deixa Satanás me ferrar com o ferrão dele. Mas na 3ª vez Jesus disse, Pai, todavia, não seja a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Se eu tenho que ir até a cruz para merecer o ferrão do diabo e levar a morte, cancelar a morte, matar a morte, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou a profetizar na tua vida hoje. Jesus levou o veneno da morte. Jesus levou o veneno da morte. Por isso hoje a desgraça, a miséria acabou na tua vida, porque Jesus
Jesus anulou o adversário. Hoje Satanás está lá sem força. Satanás está lá, está pelado. Satanás está lá sem mais vigor. E hoje nós que somos seguidores de Jesus, pelo poder que recebemos, Satanás olha para nós e está dizendo: até você também, Ananias, você mesmo que não era nada. Por quê? Porque através da morte e ressurreição de Cristo, o Ananias que não era nada, ele recebeu poder e autoridade. Oh meu Deus do céu, sim! O capela que não era nada, através da morte e ressurreição de Jesus, nós recebemos o poder. Oh meu Deus do céu, sim! O Osnaldo que não era nada, ele recebeu agora o poder para colocar Satanás e os seus demônios no seu devido lugar. Hoje eu tomo ousadia e autoridade. Oh, não há demônio que vai resistir, não há Satanás que vai resistir, não há bruxo que vai resistir, não há feiticeiro que vai resistir, não há macumbeiro que vai resistir, porque a morte já foi vencida. A morte foi aniquilada. A morte foi vencida. Eu disse, a morte foi aniquilada. E Paulo está perguntando: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, o teu veneno, o teu ferrão? Está onde mais? Aleluia. Aleluia. Onde está? Sabe, irmãos, eu disse que quando Jesus ressuscitou, antes da ressurreição, quando ele exclama na cruz: está consumado, tetelestai, ele vai dizer assim: Pai, terminei o trabalho, terminei a missão, está concluído a missão. Agora o homem que andava doente vai receber a cura. O homem que andava amarrado vai receber quê? Libertação. O homem que estava amaldiçoado debaixo de uma praga vai receber livramento. Por quê, pastor? Porque Jesus, ele foi até a morte. Ele foi até ao abismo. Ele foi, olha aqui no versículo 56. Versículo 56. Ele vai dizer o quê? Versículo 55, perdão. Ele vai dizer assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o quê? O inferno. Aleluia. Escuta, antes de Jesus morrer e ressuscitar, o inferno se gabava porque ele recebia muita gente. O inferno matava porque ele recebia muita gente lá. Agora Jesus aparece para perguntar: onde está, ó Hades? Onde está, ó inferno, o teu poder? Aleluia. Vou te confessar uma coisa. Quando eu não tinha certeza da minha conversão, eu tinha medo da morte. Hoje não tenho medo da morte. Porque para mim é como Paulo: se tiver que viver, vou fazer a obra. Se tiver que partir, vou no descanso na presença do Pai. Estou convicto de que eu tenho um Deus vivo e verdadeiro. Eu estou convicto de que eu tenho Jesus na vida. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje o inferno já não me amedronta mais. Aleluia. Tem muitos crentes quando estão a sonhar que estão a lhe meter na cova, a cova já todo... Não tenha medo. Eu costumo dizer, o crente é tipo semente. Se não te enterrarem, você não germina. Aleluia. O diabo pensou que é muito inteligente. Ao sepultarem Jesus, ele é a nossa semente. Hoje a igreja só existe porque Jesus, que é a semente, foi sepultado. Hoje eu e você só existimos porque Jesus aceitou ser sepultado. Mas quando Jesus vai nas profundezas do Hades, do inferno, ele está a dizer para Satanás: pensaste que ganhaste? Aleluia. Você pensou que ganhou? Não, eu cheguei até onde você está. Eu estou a ver o diabo atônito. Eu estou a ver Satanás e os seus demônios chefe. Oh, como é que ele conseguiu chegar aqui? Ele chegou lá porque, pastor? Porque ele aceitou ir até a cruz.
Ele aceitou derramar o seu sangue na cruz. E este sangue hoje nos dá vitória. Louvado seja o nome do Senhor. A minha pergunta para você hoje é a seguinte: qual é a morte que te incomoda? Qual é a morte que te persegue? Qual é a morte? Qual é a desgraça na tua vida? Qual é a morte que pega a tua vida, que pega a tua casa? Qual é o tipo de morte? Saúde? Qual é o tipo de morte? Finança? Qual é o tipo de morte? Desemprego? Qual é o tipo de morte? Queridos, hoje acredita, a morte já está derrotada para sempre. Para nunca mais, aleluia. Para nunca mais, aleluia. O veneno da morte, o pecado, perdeu a sua força. Por isso ouviram dizer para a igreja: querido, você tem que ter convicção. Hoje o pecado já não pode ter força no teu corpo, porque Jesus já derrotou a força do pecado. Jesus já derrotou a força do pecado. Jesus já quebrou a força do pecado. Então hoje você não pode vir dizer: não, é que a carne é fraca. A carne é fraca. Não, não é a carne. É você que não acredita que você foi revestido de poder e autoridade para vencer a morte. Para vencer o que, pastor? O veneno da morte, que é o pecado. Se deixarmos de pecar, meus amados, viveremos muito tempo. Se nós aceitarmos andar uma vida de santidade, de pureza, você vai viver muito tempo sobre a face da terra. Deus vai cumprir com a sua promessa. Porque, pastor, o animal, Satanás, porque, pastor, o escorpião, que é Satanás, já foi esmagado a sua cabeça na cruz. Já foi esmagado a sua cabeça na cruz. E hoje nós temos vitória. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Por quê, pastor? Porque Jesus ressuscitou. E Paulo vai dizer: se Jesus não ressuscitou, vão é a nossa fé. Se nós não pregarmos que Jesus ressuscitou, não estamos a fazer absolutamente nada. Porque, pastor, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Mas graças a Deus que nos deu vitória, porque Cristo ressuscitou. Quando o mundo pensava que a sepultura iria prender Jesus, quando o mundo pensava que a sepultura iria aprisionar Jesus, no terceiro dia, Jesus está a sair da tumba, Jesus está ressuscitado da tumba, Jesus está agora, queridos e amados, com um corpo glorioso para dizer: eu venci a morte e vós também vencereis. Eu venci o mundo e vós também vencereis. Eu creio que nós já vencemos o mundo pelo poder que habita nas nossas vidas. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Hoje é dia de celebrarmos a nossa vitória. Hoje é dia de você celebrar a tua vitória. Se Cristo ressuscitou dentre os mortos, querido, hoje eu acredito que Ele vai fazer milagre na tua vida. Tudo que está morto na tua vida hoje vai ressuscitar. Eu disse: tudo que está morto na tua vida hoje vai ressuscitar. Tudo que Satanás matou na tua vida hoje vai ressuscitar. Por quê? Porque o Senhor está trazendo de volta tudo que Satanás matou na tua vida. Ele é Deus de devolução. Ele é Deus de restituição. Eu disse: Ele é Deus de restituição. Ele é Deus de devolução. Tudo que Satanás tirou da tua vida, da tua casa, dos teus filhos, acredita somente. Eu disse: acredita somente. Eu estou a dizer: acredita somente. Porque Deus é Deus. Eu disse: Deus é Deus. Eu disse: Deus é Deus. Assim como Deus me curou, Deus vai te curar também. Assim como Deus me libertou, Deus vai te libertar também. Eu creio no poder desse Deus que tudo pode. Aleluia. Eu creio no poder desse Deus, sim, que venceu a morte. Ele venceu a morte, Ele venceu Satanás, Ele venceu os anjos caídos. E hoje nós temos a vitória. Por isso, se você acredita nisso, queridos e amados no Senhor, eu quero te convidar. Eu vou orar, vou pedir só mais 10 ou 15 minutos para podermos orar, sacudirmos um pouquinho.
para chamarmos a Satanás e lhe perguntarmos: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, o teu veneno? Onde está, ó Satanás, a tua força? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O Mestre já ressuscitou. O Mestre já venceu a morte. O Mestre já venceu a desgraça. O Mestre já venceu as maldições. O Mestre já venceu os amarros invisíveis. O Mestre já venceu os cadeados invisíveis. Olá, graça e paz, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Quero agradecer por teres assistido este vídeo. Se este canal tem abençoado tua vida, seja um parceiro apoiando este ministério. Basta acessar a descrição do vídeo. Não se esqueça de subscrever nosso canal. Siga-nos em todas as nossas redes sociais. Deus te abençoe poderosamente. Amém.